matéria que eu fiz detalhadamente, uma matéria longa, uma matéria onde escutei várias pessoas, onde tentei trazer os bastidores de tudo que aconteceu, os bastidores muito confusos, e essa confusão se dá muito pela forma como o Vasco comunicou ao seu torcedor o que tinha acontecido. E repito, uma forma madura que não se espera de um clube gigante como o Vasco da Gama, mas que também não me espanta em nada, se tratando da administração atual. Vamos lá. Exclusivo. Bastidores da confusa saída de Ramon Dias e Emiliano Dias do Vasco. Situação não está definida. Situação não estava definida até o momento que eu postei essa matéria, porque hoje teria uma reunião, teria uma conversa entre a comissão técnica e o senhor Lúcio Barbosa e a diretoria do Vasco. Conversa essa que não aconteceu. Porque quando a comissão técnica estava a caminho do CT Moacir Barbosa para sentar com o Lúcio Barbosa também e conversar com ele sobre uma possível permanência, sobre todo o mal entendido que aconteceu, sobre a confusão que aconteceu, Lúcio Barbosa ligou para a comissão técnica e deixou claro que o Vasco não tinha intenção de contar com eles. Ramon e Emiliano gostariam de ficar no Vasco da Gama, queriam ficar no Vasco da Gama, entendiam que aquela situação não era a melhor forma de se terminar a bonita passagem que eles tiveram em 2023 e a não tão bonita em 2024, e por isso mesmo não gostariam que ficasse essa imagem. Eles foram impedidos de entrar no CT Moacir Barbosa, eles foram impedidos de se despedir dos seus companheiros, dos seus funcionários e também dos seus jogadores, que fizeram parte nesses últimos 10 meses do Vasco da Gama. No mínimo ingrato. No mínimo. Porque quem proibiu não fez metade do que esses caras fizeram pelo Vasco da Gama. Mas vamos lá. Eu vou comentar isso depois da matéria. A derrota por 4-0 para o Criciúma foi a maior vergonha da vida de Ramon e Emiliano Dias. Foi assim que uma fonte próxima ao pai e ao filho, ouvida pela reportagem, classificou o vexame que o Vasco deu em São Januário. Nesta matéria contaremos detalhadamente os bastidores do que aconteceu após o apito final da partida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorreu no último sábado, dia 27, e culminou na saída, confusa, da dupla do comando técnico do Vasco. Ou melhor, na possível saída, e como eu disse aqui, uma saída já decretada. O peso da goleada. A comissão técnica, há quase 10 meses, à frente do Cruz Maltino, sempre identificou a dificuldade que este grupo tinha com equipes de menor expressão. A falta de atenção e intensidade foram marcas, principalmente em 2024, diante de Água Santa e Nova Iguaçu. Desde então, internamente, a cobrança por jogos de maior nível contra essas equipes acontecia no vestiário e nos treinamentos. A galera que, de fato, me acompanha aqui no canal do Pedrosa, que acompanha as lives de pós-jogo, que acompanha as nossas análises, sabe que eu sempre falei sobre o meu medo em relação ao Criciúma, o meu medo em relação a equipes de menor expressão. E esse é um medo que eu detecto não só desde o ano passado, mas que nessa temporada ficou muito clara naquela partida contra o Volta Redonda no Campeonato Carioca, quando o Vasco estava fazendo um belíssimo jogo, um jogo de controle, conseguiram vencer a partida e do nada o Volta Redonda quase empatou o jogo naquele momento ali e mostrou que esse time muitas vezes sobe no salto contra equipes de menor expressão. E quando eu digo equipes de menor expressão, é com todo o respeito do mundo, a Criciúma, a Água Santa, a Nova Iguaçu. Mas o Vasco, com o investimento que tem, não pode de forma alguma fazer o que vinha fazendo diante dessas equipes de menor expressão. Isso não era só uma detecção das pessoas que acompanhavam o Vasco, mas também da própria comissão técnica sobre essa baixa de atenção que acontecia contra esses times. Há relatos de pessoas que acompanham o dia a dia, inclusive de que a semana de treinamento havia sido ótima. Uma discussão muito grande era se o Payet teria condições ou não de ser titular. Eu mesmo disse aqui na live de pós-jogo que me espantou, me surpreendeu o Payet ter sido utilizado como titular, porque ele vinha de uma lesão de joelho e ele ficou 3 semanas se recuperando. E do nada ele foi colocado como titular. Eu analisei na live, inclusive, que a clara intenção era de decidir o jogo logo no primeiro tempo e não utilizar o Payet no segundo tempo, para poder dar um pouco mais de criatividade, montaram uma equipe mais ofensiva que claramente não deu certo. Mas, segundo as pessoas que eu ouvi, tem motivo. A escalação de Payet como titular, por exemplo, só ocorreu pois o francês havia destruído. Foi essa palavra que um membro de uma pessoa que acompanha o dia a dia do Vasco da Gama usou para falar sobre os treinamentos que aconteceram nessa semana
e para falar sobre a condição do Payet de começar a partida. Não deu certo, mas a bronca da comissão técnica não era apenas com a parte tática. O que eles decretaram meses antes estava acontecendo contra o Criciúma, que é justamente essa baixa de atenção que a gente estava falando com equipes de menor expressão. E isso não é de hoje, isso é desde o ano passado. O elenco do Vasco desceu para o vestiário perdendo. No intervalo, Ramon e Emiliano Dias já cobravam o grupo em relação à postura em campo. Palavras questionando o grupo sobre a vontade de estar ali já eram ditas. A intenção era motivar, como sempre fizeram desde que chegaram, mas naquele momento o grupo não conseguiu responder como antes. É aquele momento que no intervalo os técnicos conseguiram, tentaram na verdade, cobrar os jogadores em relação à postura, porque a forma como esses atletas estavam vestindo a camisa do Vasco, aparentando dentro de campo, era muito mais do que tático e técnico. Eu sou um cara que eu entendo que o futebol ele é analisado de várias formas e talvez a última forma que eu analise futebol é a questão da vontade. São muitos aspectos. Hoje o jogo é estudado. Hoje depende de uma série de procedimentos táticos e técnicos, físicos principalmente. O cara tem que estar bem para poder desempenhar. E o cara tem que entender o plano de jogo. E me espantou muito que nesse jogo eu tenha que voltar para o argumento, muitas vezes raso, que é a vontade. Não se viu vontade nesse time. E era justamente esse questionamento que o Ramon e Emiliano Dias fizeram ao elenco no intervalo, como muitas vezes já tinham feito, mas dessa vez não deu certo. O Criciúma protagonizou uma das maiores vergonhas da história do Vasco, e no calor do momento, um pequeno grupo de torcedores em São Januário começou a xingar Ramon Dias nas arquibancadas. Segundo pessoas próximas ao técnico, foi ali que ele resolveu pedir para sair, se perguntando: o que estou fazendo aqui? E foi exatamente isso que o Ramon sentiu quando ele foi xingado em São Januário. As pessoas talvez não conheçam a história do Ramon como um jogador, mas eu vou tentar fazer um paralelo com a atualidade. O Ramon hoje em dia, no futebol argentino, quando ele era jogador, é como se ele fosse um Agüero da vida. Um grande jogador, um jogador que tinha experiência na Europa, que fazia parte da seleção argentina, que frequentava a seleção argentina, que foi um grande craque na sua época, que nunca foi acostumado com esse tipo de retaliação. E se você for pensar no Ramon treinador, é um técnico vitorioso. Inclusive, eu já falei aqui, é o técnico argentino que tem mais títulos na história do futebol argentino. 2 nesse momento. Então, sempre foi um cara acostumado a receber muito carinho, porque sempre fez grandes trabalhos, desde a década de 90. Então, o fato do Ramon ter sido xingado não tem a ver com, ele é mental fraco, ele não aguenta. Tem a ver com o espanto. O espanto de um treinador que desde que chegou aqui, sempre se dedicou ao Vasco da Gama. Vale lembrar, sem dúvida alguma, que o Vasco estava numa lama, estava numa bagunça imensa. Eu duvido muito que outro nome conseguiria fazer 36 pontos, como fez Ramon Dias no ano passado, mobilizar a torcida, dar confiança à torcida. E para ser muito honesto, falando individualmente, se eu ainda acreditava em algum tipo de expertise de futebol em relação a 777, acelerar processos, ter cobranças por jogadores, eu acreditava muito, porque esse técnico, Ramon Dias, era acostumado com os grandes palcos, era acostumado com os grandes cenários, era acostumado a disputar grandes coisas. Mas hoje ele saiu do Vasco. Assim que entraram no vestiário, envergonhados e nervosos com o resultado, de cabeça quente, Ramon e Emiliano Dias disseram que iriam embora. A decisão, no momento, se deu não só pelos xingamentos de uma pequena parte da torcida, mas principalmente porque os dois entendiam que o grupo trabalhou tão bem durante a semana e apresentou essa vontade e esse futebol, talvez eles fossem um problema. E aí, eu vou novamente falar sobre expertise de futebol, entendimento, profissionalismo, vivência de futebol. Não é a primeira vez que a gente vê um relato de um técnico entrar no vestiário e falar que tô fora, não aguento mais, vou sair. Porque o grupo trabalha tão bem durante a semana, respeita o plano de jogo, e no jogo toma de 4-0 pro Criciúma, repito, com todo respeito ao Criciúma, eu só tenho que dar parabéns aqui ao trabalho belíssimo que o Criciúma fez em São Januário, mas que o Vasco jamais pode tomar de 4-0, como que o treinador se sente? Esses caras não estão correndo por mim. Esses caras não estão entendendo o que eu quero passar para eles. E muitas vezes, dentro do futebol, se você conversar com qualquer pessoa que já viveu o vestiário, que já viveu o futebol, acontece esse tipo de coisa.
após o jogo de cabeça quente, ó, vou sair, não aguento mais. E muitas vezes isso é utilizado uma forma de sacudir o elenco. De sacudir. Ó, vocês vão continuar jogando assim? Eu vou embora. Eu tô indo embora. Luxemburgo já fez isso. Kudê, pode procurar aí no Google. O Kudê fez isso no Internacional nessa temporada. Nessa temporada. E muitas vezes, de cabeça quente, o que acontece ali no vestiário, ele é mudado. Ele se transforma. Há uma reação ali. Então, em 20 minutos, você não define nada no futebol. Absolutamente nada. É verdade, sim, que Ramon Dias e Emiliano Dias pediram para sair. Comunicaram ao Cláudio Rocha que iriam sair naquele momento. Como eu disse aqui. Foi ali que eles também comunicaram que saíram que iriam sair para o gerente de futebol Cláudio Rocha. O profissional do Vasco fez de tudo para que eles não saíssem. Usou palavras que até mesmo emocionaram a dupla argentina. Segundo fontes da diretoria do Vasco, isso realmente aconteceu. Inclusive com o Lúcio Barbosa, que não estava presente no jogo, tentando contato. Mas a decisão parecia tomada naquele momento. Assim que eles comunicaram à diretoria que iriam sair, o Cláudio Rocha tentou remover a ideia da saída. Enquanto eles já tinham comunicado que iriam sair, porque eles pediram realmente naquele momento a demissão, Emiliano Dias e Ramon Dias estavam passando isso ao elenco. Falaram que iam sair. E foi ali, naquela conversa, que os jogadores reagiram de uma forma assustada. Assim me relataram alguns atletas. Me relatou alguns atletas. Assim me relatou algumas pessoas que estiveram presentes naquele momento. Inclusive com alguns atletas deixando claro e assumindo a responsabilidade de que a culpa total jamais seria deles. De que essa fórmula de sempre culpar o técnico não daria certo. E foi ali que Emiliano Dias e Ramon ainda estavam comunicando o grupo. Vários jogadores não acreditaram na decisão. Todos assumiram a responsabilidade e, de forma geral, entenderam que a saída dos dois não ajudaria o Vasco em nada. Alguns deles choraram e pediram a permanência. Neste momento, pai e filho estavam conversando e decidiram que ficariam. Eles queriam ficar. Porque são coisas do futebol. Na cabeça quente, você toma essas decisões para poder sacudir o grupo. E mesmo que eles tivessem realmente a intenção de sair, são coisas que acontecem no pós-jogo. Normal, dentro de um vestiário. O que não é normal foi justamente o que a gente viu logo após o acontecimento. Até que, em um espaço de menos de 20 minutos, onde tudo isso aconteceu, Ramon e Emiliano, diante dos atletas, viram a demissão deles pela TV ligada no vestiário com o tweet oficial do Vasco da Gama. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Eu fico espantado que um clube que sempre tenta, ou melhor, deveria respeitar esses processos, e lembra que eu falei sobre o Pedro Martins não ter sido anunciado ainda? O Pedro Martins não foi anunciado ainda porque ainda faltam documentos a serem assinados para que esse anúncio seja feito. E hoje ele já estava no CT, ontem ele já estava trabalhando em nome do Vasco da Gama, mas ele não foi anunciado oficialmente. Me espanta e eu não tenho a mínima dúvida
de decretar o amadorismo, ou melhor, talvez até uma situação proposital de você postar em 14 minutos, uma nota oficial após o comunicado dos técnicos para a diretoria e rapidamente, em 14 minutos, o Vasco posta sem assinar nenhum papel, sem comunicar ao Emiliano e ao Ramon que iriam postar, um desrespeito grande, porque mesmo se fosse essa a decisão, poderia ter sido de uma forma muito mais tranquila, muito mais amena, respeitando a história que eles construíram no Vasco da Gama, tirando esse clube da zona do rebaixamento. As pessoas não conseguem entender a gravidade do que aconteceria com o Vasco da Gama se o Vasco fosse rebaixado no ano passado. Talvez hoje, com a cabeça e com a memória falha, as pessoas não entendam que o Vasco entraria em rota de colisão. Que esse clube, muito provavelmente, estaria abandonado por muitos se o Vasco fosse para a segunda divisão. Porque as pessoas não entendem também, ou talvez resolveram esquecer, que o Vasco tinha 9 pontos quando o Ramon Dias e Emiliano Dias chegaram aqui. Que o CT era uma bagunça. Que não tinha comando de futebol. Era um clube completamente sucateado. Psicologicamente, os atletas não acreditavam mais. Eles recuperaram essa confiança. A torcida não acreditava mais. Eles recuperaram essa confiança. O Vasco ficou sem São Januário. E mesmo sem São Januário, eles conseguiram pontuar. Inclusive sem torcida. Escolhas táticas, problemas, tudo isso acontece. Questionamentos acontece. Mas eles cumpriram o objetivo deles, que era fazer o Vasco permanecer na Série A. E não só isso. Quando renovaram o contrato e recusaram proposta, River Plate recusaram proposta e sondagens de 2 clubes paulistas e proposta da Arábia Saudita, inclusive nesse ano que chegaram também, prometeram a Ramon Dias e Emiliano Dias que o Vasco da Gama faria um time forte. Que o Vasco da Gama não brigaria novamente para cair. Porque eles não estavam acostumados com isso. Nunca estiveram acostumados com isso. E vieram para o Vasco para salvar o Vasco e nesse ano brigar por título. Tudo isso tira a culpa do que aconteceu dentro de campo, do desempenho contra Água Santa, Nova Iguaçu e Criciúma. Jamais. Eles são culpados. Eles treinam um time a semana inteira. Eles tomam decisões. Eles têm a parcela de culpa deles. Agora, achar que eles são os maiores culpados de um CEO que mentiu para sua torcida, porque mentiu na entrevista coletiva dizendo que o Vasco ia contratar grandes jogadores, e pessoalmente contratou o Alexandre Matos. Alexandre Matos esse que torrou mais de 130 milhões de reais. O elenco do Vasco consegue ser pior do que o do ano passado. A comissão técnica pedindo desde o primeiro dia de temporada jogadores pro ataque, jogadores defensivos, primeiro volante, verbalizando isso em coletivas. Jogadores verbalizando isso em coletivas. E não foi entregue. Não foi entregue. Não que o Vasco fosse brigar por título esse ano, mas sem dúvida alguma, pleitear uma vaga numa competição sul-americana, seja a Copa Sul-Americana ou a Libertadores, 130 milhões de reais de investimento, dinheiro jogado fora. Jogado fora. E esse era o tratamento. E esses 2 caras, querendo ou não, gostando ou não, fizeram o que fizeram pelo Vasco? Mereciam ter? Eu acho que não. Então quando eles vão fazer o pronunciamento para os jornalistas presentes naquele momento, eles se sentem apoiados. Porque sim, repito, eles pediram a demissão. Dentro de um vestiário, cabeça quente, comunicaram à diretoria. Tudo aconteceu, é fato. Mas depois mudaram de ideia pela resposta dos jogadores. O que os jogadores pediram para eles ficar. Não dava mais tempo. Porque o Vasco, de uma forma amadora, de uma forma apressada, e desconfio, e não proposital, postou em 14 minutos no Twitter que esses técnicos, sem assinar nenhum papel, sem nenhum tipo de formalidade, estariam demitidos. Ou melhor, estariam desligados imediatamente. Porque a nota foi tão confusa que a gente não sabia se eles tinham sido demitidos ou se eles tinham pedido para sair.
O que me espanta, novamente, é que nem mesmo o boa sorte aos profissionais, aquela coisa formal, até mesmo quando o cara faz um trabalho horroroso, como por exemplo Maurício Barbieri fez pelo Vasco no ano passado, e tantos outros técnicos fizeram pelo Vasco, nem mesmo o desejo de boa sorte aconteceu no tweet. Então, eu começo a desconfiar e ir apurando que foi proposital. Pra quê? Pra que o Vasco não precisasse pagar a multa de Ramon Emiliano Dias. E isso acontece porque, segundo a minha apuração, e após essa matéria, soube e apurei, a 777 já vinha se incomodando com posturas de Ramon Dias, como pedir jogadores em coletivas, como ter externado na coletiva que a 777 pediu para que jovens fossem colocados em campo. Isso tudo estava incomodando a empresa. Então se viu uma oportunidade. Eu acho de um amadorismo bizarro, porque o fato é, o Vasco vai ter uma briga jurídica para pagar uma multa de mais de 20 milhões de reais, ou não. Para essa briga vai acontecer judicialmente. A não ser que os argentinos abram mão. Mas duvido muito. E como eu disse, até ontem não tinha nenhuma formalidade feita. Hoje também não aconteceu. Apenas um telefonema comunicando-os de que não tinha volta. Vou continuar lendo aqui. Com o episódio, ao saberem que o Vasco em minutos anunciou a saída sem ao menos comunicá-los que iriam divulgar, os argentinos exigiram um pronunciamento para ao menos se despedirem dos torcedores de uma forma digna. Abre aspas. Eles acharam que ajudaram muito o Vasco para o tratamento que receberam no fim. Não gostaram porque a história deles não é de saída pela porta dos fundos em um clube que aprenderam a amar, relatou uma fonte. Vale lembrar que esse foi o pronunciamento do Vasco da Gama e que a gente tratou aqui de uma forma completamente confusa. O Vasco da Gama informa imediatamente após a partida: Ramon Dias e Emiliano Dias não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente. Isso aqui é uma clara demonstração de amadorismo. E é muito importante a gente pontuar aqui, porque eu vi muita gente falando no Twitter, em outros lugares, que a culpa é do estagiário, a culpa é dos profissionais da comunicação. Gente, profissionais da comunicação são subordinados. Subordinados. O diretor, provavelmente, ele tem um poder de ponderar. Ó, não posta isso, posta aquilo. Mas isso aqui é ordem, gente. O estagiário, quem escreveu a nota, essa nota ela passa por aprovação. Isso aqui é ordem. Ordem. É fato. Isso aqui não foi o estagiário que fez e se precipitou. Isso aqui é ordem. E a ordem foi postar a nota. Rápido. Em 14 minutos. Logo depois, o Vasco fez um esclarecimento. Imediatamente ao final da partida contra o Criciúma, nos vestiários, Ramon e Emiliano Dias pediram demissão ao gerente de futebol do Vasco da Gama, Cláudio Rocha. Verdade. A comissão pediu que a decisão irrevogável fosse comunicada imediatamente à diretoria. Verdade. Logo após, Ramon e Emiliano comunicaram ao elenco e demais e esteve sua decisão, ainda no vestiário, esclarecendo que não faziam mais parte do grupo. Em consequência, a assessoria do clube presente noticiou oficialmente o pedido. Tudo isso no espaço de menos de 20 minutos. Ramon e Emiliano se despediram e pediram para se despedir também dos jornalistas. Pediram porque eles não acreditaram na forma como foram demitidos e tratados do Vasco da Gama. Voltando à minha matéria, para finalizar, magoados e com a cabeça de que foram demitidos, se despediram e fizeram um pronunciamento. Logo após o episódio, inevitavelmente, pessoas do Vasco entenderam que poderia se tratar de uma estratégia em relação à multa rescisória. Por isso, inclusive, foi feito um esclarecimento no perfil oficial do Vasco, público a todos pelo X, depois de uma nota confusa que, aqui abre um parênteses para a opinião, beira o amadorismo. Como um clube que possui contratos com milhões envolvidos em uma saída, anuncia o desligamento sem ter papéis assinados ou a menos comunicar aos envolvidos. Não posso falar que beira, é amadorismo, apenas mais um da gestão vascaína. O Vasco não publicou em seu site oficial sobre a demissão. Apenas a nota no X do clube oficial ainda consta.
Não há nenhum documento assinado com a rescisão de contrato do Cruz Maltini e os ainda oficialmente técnicos Ramon e Emiliano Dias. E aí eu explico aqui que, novamente, eles pensaram, gostariam de ter ficado no Vasco da Gama e que teriam uma conversa hoje. Só que, repito, essa conversa não aconteceu porque eles foram impedidos de entrar no CT Moacir Barbosa, de fazer a despedida ou até mesmo de ouvir pessoalmente do Lúcio Barbosa sobre a saída desses dois profissionais e da comissão técnica.